A paz do Senhor Jesus. Mais uma tarde, nós estamos aqui reunidos nessa live de testemunho. Espírito Santo de Deus, a paz, Grazi, Creuza, paz do Senhor, que prazer. Miriam, paz do Senhor. Vou aguardar uns minutinhos até vocês entrarem. Michele, a paz do Senhor. Ávila. Nossa, hoje Jesus está trazendo muitas amigas, né? Muitas irmãs que me conhecem. Grazi, a paz. Oh, que prazer ter vocês aqui. Marli, a paz do Senhor. Nós nos encontramos mais uma tarde de testemunho. Mais uma tarde da manifestação do Senhor, daquilo que o Senhor fez e realizou na minha vida. É a segunda parte do meu testemunho. São muitos testemunhos, né? Mas hoje eu vou contar a segunda parte da minha história. Fala sobre chamada, sobre casamento, sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós nos permitimos e entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos na direção que Ele vai nos levar. É uma honra para mim, nessa tarde, poder estar compartilhando aquilo que Jesus escreveu na minha vida. E Ele continua escrevendo, né? Deus, Ele tem as suas multiformas de trabalhar, realizar, executar em nossas vidas. E enquanto o Senhor nos permitir estar aqui nessa terra, nós viveremos coisas maiores. Nós viveremos a manifestação, o poder, a glória dEle, se assim nos permitirmos, né? E eu sou uma pessoa que eu me permito viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A paz, as irmãs que entraram depois. Vamos iniciar com uma oração. Amém? Vamos orar. Esse tempo é dele, o tributo, a glória, a honra é dele. Se hoje Ele está permitindo eu estar aqui para contar aquilo que Ele fez na minha vida, é para a glória do nome dEle. Porque eu era uma pessoa que as pessoas ao meu redor e até os meus próprios parentes falavam assim: essa daí não passa de 18 anos. Essa daí vai dar para isso, para aquilo. Mas olha eu aqui, hoje, 29 de maio de 2024, estou com 43 anos, para honra e glória do nome do Senhor. Deus faz. Vamos orar? Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa tarde, nesse dia ao qual o Senhor nos concede. Muito obrigado, meu Pai, pela vida, pelo ar da vida, pelo alimento, pelas provisões, pelo trabalho, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor manifesta e tudo aquilo que o Senhor faz, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez, eu sei que essa live é tua, porque é um direcionamento seu. Então, eu te convido, Senhor, a assumir o teu governo, direção, e que vidas venham ser alcançadas para a honra e para a glória do teu nome. Que vidas venham ser impactadas pelo teu poder, pelo aquilo que o Senhor faz, pelo aquilo que o Senhor realiza. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Como eu não me canso de dizer, Senhor, eu amo o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu amo as tuas maravilhas, eu amo a tua obra. Eu amo o Senhor. E que nessa tarde o Senhor assuma tudo aquilo que eu irei falar, que eu irei testemunhar, que eu não venha me esquecer
e que eu venha me lembrar tudo aquilo que eu preciso liberar aqui nessa tarde. E em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Marca alguém, compartilha essa live, envia para uma amiga, para um amigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas que aqui estão. Muitas pessoas serão impactadas por aquilo que eu irei testemunhar aqui. O que eu irei testemunhar é algo que Deus fez na minha vida. Algo que eu, Alexandra, precisei viver com toda a minha força, com toda a minha fé. Eu fui provada. Eu fui lapidada. Eu passei pelo fogo. Na primeira live, eu conto um pouco da minha caminhada, né? Da minha história. Filha de Maria do Carmo e de José Sena. Conto a minha trajetória quando criança. Como cresci. Cresci numa dependência emocional. Passei processos. Passei pela depressão. Né? Tentei contra a minha vida aos 18 anos. Aos 19 conheço alguém, me relaciono com essa pessoa, vivo uma vida com essa pessoa de 17 anos de dependência emocional, aonde eu passei por algumas coisas boas e também ruins, né? Aonde tentou contra a minha vida, aonde eu sofri abusos físicos e psicológicos, aonde eu era ameaçada, aonde eu era agredida, aonde eu passei por muita coisa, né? E aí chega uma fase da minha vida aonde o Senhor começa a se manifestar, aonde Deus começa a se apresentar para mim, mas eu ainda na imaturidade, por não conhecer ainda o Senhor, né? Hoje eu entendo, nós entendemos dentro de uma maturidade hoje, que era o Espírito Santo já me resgatando, já trabalhando o caminho, já entrando na minha vida, porque o Senhor, ele é educado, o Espírito Santo é manso, é humilde, ele bate a porta do nosso coração, ele nos convida, né? Ele nos atrai nos momentos da nossa vida. O Senhor sabe o momento e a hora certa de nos encontrar, de nos resgatar, de ir a lugares que talvez eu e você não teria coragem de ir para resgatar alguém. Mas Jesus vai, o Senhor vai, né? Ele quebra cadeias, ele quebra as correntes, ele quebra os agrilhões, ele tira pedra, ele remove pedra, ele abre caminho e ele chega aonde nós estivermos. E assim o Jesus fez na minha vida. E minha história escreveu Jesus. Eu quero começar compartilhando com vocês o livro de Salmo 25. Esse Salmo 25, ele marcou a minha vida. Esse Salmo 25, ele me comissionou. Salmo 25, ele me levou a um lugar que eu nunca imaginaria que eu pisaria e colocaria meus pés. No tempo que Deus me dá, Salmo 25, eu estou numa fase da minha vida ainda, num relacionamento abusivo. Ainda estou num relacionamento que me deixa marcas. Num relacionamento aonde eu sou traída, aonde existe muitas mentiras, muitas enganações. Só que por eu ser uma pessoa dependente, como eu disse anteriormente, eu não consigo enxergar a outra pessoa. Eu não consigo enxergar aquele que me faz mal, porque eu olhava para essa pessoa como alguém especial para mim, alguém que eu não poderia viver sem. Era como se fosse algo viciante, se assim você pode me entender. Todos poderiam falar, todos poderiam tentar opinar, me aconselhar, mas eu não ouvia o que as pessoas falavam. Eu não ouvia parente,
Eu não ouvia a minha própria mãe, o meu próprio pai, que ainda estava em vida. Eu não conseguia ouvir ninguém. E ao mesmo tempo, nessa fase da minha vida, Jesus já tinha me resgatado. Eu já estava caminhando com Jesus, tendo uma vida com Jesus de santidade. E eu entendo que nessa minha caminhada eu precisava consertar a minha vida pessoal. Como? Eu já morava com uma pessoa há muito tempo, já há muitos anos, e eu precisava me casar, porque eu ainda não era casada, eu só morava junto, né? Era o pai da minha filha, por favor, desliga a televisão, por favor. Era o pai da minha filha, e eu já precisava consertar, né? Agilizar a minha vida. E nesse momento eu dou entrada, né, em cartório para me casar, mas passa o prazo de eu entregar documento, falta documento, eu não consigo me casar. Tento uma segunda vez, não consigo também novamente. Na terceira vez que eu tento, né, consertar, não consigo, porque a pessoa, o momento queria, chega um determinado momento que essa pessoa não quer mais se casar, não quer mais fazer esse procedimento e oficializar a relação. Não, a gente já está tanto tempo juntos, não precisa disso, só que era algo que eu precisava consertar até no mundo espiritual para me poder exercer as funções que a igreja me exigia, né? Eu já trabalhava dentro da igreja, já liderava departamento, fazia a obra missionária do Senhor. Nessa época eu já era uma missionária, fazia a obra do Senhor, ia para presídios, ia para casa de recuperação, para os asilos, para os orfanatos, fazia aquele corpo a corpo na rua, levava alimento para as pessoas que estão na rua e estava ativa fazendo essa obra. Só que, por não estar casada oficialmente, eu me sentia mal. E eu sofria o preconceito dentro da igreja. Por quê? As pessoas olhavam para mim como se eu fosse leprosa. Olhavam para mim como se eu tivesse uma doença contagiosa. Só que ninguém parou para sentar do meu lado, para me ouvir e me entender e perguntar: Alexandra, por que você ainda não é casado? O que está acontecendo? Nunca ninguém chegou para mim e procurou me ajudar nesse quesito. Pelo contrário, as mulheres que tinham seus maridos olhavam para mim, parecia que eu estava ali para roubar marido de alguém, ou que eu estava, né, me oferecendo para marido de alguém. A questão não era essa, a questão é que eu estava dentro de uma situação, dentro da minha própria casa, com uma pessoa que estava resistente, com uma pessoa que não queria se casar, né, um homem que era ímpio, né, só eu sendo serva do Senhor dentro de casa e passando por esses processos, né? E aí chega uma fase da minha vida que esse homem começa a se relacionar com pessoas, né? Começa a fazer coisas e ele acaba sendo preso. E aí começa a minha jornada, visitar dentro de uma penitenciária. E foram 12 anos visitando, né? 12 anos passando pelos processos dentro de uma penitenciária. Quem já foi ou quem vai sabe, né, os procedimentos de como acontecem as coisas, né? E comecei a ter a minha vida. E eu sempre trabalhei desde os meus 14 anos, eu sempre tive o meu dinheiro, eu sempre estudei, sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, de buscar conhecimento. E nessa época eu estudava, trabalhava, fazia estágio, né? Nessa época eu fazia faculdade de Direito, eu trabalhava 12 por 36, saía do trabalho, ia direto para a faculdade, chegava em casa às vezes meia-noite, 1h da manhã, ainda ia cuidar da casa. No outro dia eu estava de folga, entre aspas, mas eu tinha estágio no fórum, né? Tinha meus afazeres na igreja, ia para culto, fazia obra, sempre soube administrar o meu tempo. Muitas das pessoas falam que eu não tenho tempo. A gente tem tempo sim. Quando a gente organiza a nossa vida e quando a gente quer, a gente arruma sim.
tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. Então, sempre fazendo a obra, conduzindo a minha vida. Vendia também roupa, né? Nessa época, vendia folheado, vendia Natura, vendia essas coisas. Então, eu sempre tive minha renda, sempre tive minha vida. Independente dele, eu sempre tive meu dinheiro e minhas coisas. E aí, chegar nessa fase, eu visitava ele a cada 15 dias, né? Às vezes eu só visitava ele 2 vezes no mês. E tem, assim, às segunda-feira acontece nas penitenciárias, que é o brechó. A Ávila ainda lembrou, né? Ainda tinha um brechó, né? A gente ainda tinha brechó, isso aí. E aí, eu tinha que levar a custódia, né? Que se fala, materiais higiênicos, coisas que a pessoa precisa, né? A pessoa que está presa, que está detida. E eu precisava colocar as coisas dele. E muitas das vezes eu não ia, porque eu trabalhava, eu não tinha essa disponibilidade, né? Então eu mandava por Sedex, porque era mais fácil, era mais caro, mas mandava a Sedex. E aí, nessa fase, eu tô trabalhando na igreja, eu tô fazendo tudo na igreja, tudo aquilo que eu pudesse fazer na igreja eu me apresentava. Eu nunca me contentei, né, de ficar sentada na igreja. Eu sempre gostei de ser útil na obra do Senhor. Às vezes eu perguntava assim para a irmã, poxa, eu posso participar disso? Eu posso ir com vocês? Eu posso fazer isso? Eu posso ir na visita do lar? Eu posso ir no café com vocês? E muitas das vezes as irmãs me excluíam, me separavam, me botavam de canto porque eu não era casada. Elas não me achavam digna de andar com elas. E eu sofria com isso, né? Eu estava numa igreja muito grande e eu me lembro, minha filha tinha mais ou menos uns 3 aninhos. Eu sempre gostei de sentar nos primeiros bancos da igreja. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu gosto de prestar atenção no que o pastor, o pregador, quem está ali na frente está falando, está ministrando. E eu sempre tenho o hábito, né, sempre de escrever tudo aquilo que Deus está falando, o que o pastor está falando. E eu gosto de prestar atenção. Se eu sentar no meio ou nos fundos da igreja, né, nos últimos bancos, parece que eu não estou na igreja. A sensação é que eu não estou na igreja. E aí, às vezes tem pessoas que andam, tem pessoas que conversam, aquilo ali me irrita. Então, eu gosto de sentar na frente. Então, sempre sentei na frente. Eu me lembro que nessa fase, né, e aí nessa fase eu tô morando sozinha, praticamente, né, cuidando de uma casa sozinha, com uma filha pequena de 3 anos, trabalhando, estudando, conduzindo minha vida e tendo um marido preso na época. E nessa época, sofrendo também o preconceito dentro da igreja, né? Nesse tempo, poucas pessoas vinham até mim, porque as pessoas me olhavam como leprosa, né? Me olhavam como leprosa. Tinha um preconceito, me discriminavam, me julgavam, falavam que eu era prova, falavam tanta coisa de mim. E eu falava assim, meu Deus, da onde que as pessoas estão tirando isso? Da onde elas estão inventando? Mal sabe elas o que eu vivo, o que eu passo, né? E nessa fase eu ainda tenho minha mãe viva. Minha mãe, nos dias que eu ia trabalhar e estágio, minha mãe ficava com a minha filha, minha mãe vinha para minha casa. Nessa época eu moro em Nova Iguaçu, né? Deus me tirou de Bangu, me levou para Nova Iguaçu, onde eu morei 5 anos para me aprender a ser crente, para me ser fundamentada, para me ser firmada no Senhor, firmada na palavra, porque se eu tivesse morando em Bangu, onde eu sou nascida e criada, talvez eu nem estaria aqui, ou talvez nem seria serva do Senhor, porque as minhas amizades não eram cristãs. As minhas amizades não iriam me levar para Cristo, pelo contrário, elas iam me levar para outros lugares, né? Mas Jesus me leva para um lugar onde só tinha crente. Tu olhava para um lado era crente, olhava para outro era crente. Só tinha crente. E me leva para um lugar onde eu não conheço ninguém. Eu comecei assim do zero. E aí eu tô nessa fase, nessa igreja. Eu me lembro que as pessoas não sentavam do meu lado na igreja. Tinha espaço, eu sentava sozinha com a minha filha naquele banco lindo, luxuoso, de madeira, cochoada, a igreja muito grande, muito bonita, mas ninguém sentava do meu lado, sabe por causa de quê? Porque as pessoas achavam que eu era leprosa, tinha um preconceito. Eu passei isso, foram 5 anos aguentando calada, 5 anos sendo excluída dentro de um lugar onde deveria abraçar, onde deveria ajudar.
aonde deveria estender a mão, mas eu passo calada. E aí chega, e nessa fase eu tô assim, Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual é a minha chamada? Eu dentro da igreja ficava olhando, né? Pastor, missionária, presbítero, as irmãs que cuidam das crianças, quem lidera os jovens, quem lidera as irmãs, ministério de louvor, quem toca os instrumentos. Nossa, eu ficava maravilhada com aquilo tudo e eu ficava assim, Jesus, qual é a minha chamada? Jesus, o que o Senhor tem comigo? O que eu posso ser útil na tua obra? Fala quais são os dons que eu tenho. Qual é o talento que o Senhor me entregou? Eu ansiava por isso, eu perguntava nas minhas orações, eu falava, Jesus, o que o Senhor tem comigo? Me mostra. Eu quero transitar, eu quero me mover no teu reino, mas sabendo quem eu sou, qual é a minha identidade no teu reino, como eu sou conhecida no teu reino. Essa era a minha oração. Eu perguntava ao Pai, eu falava, Jesus, eu quero ser útil, mas em quê? Em que eu me enquadro? Em que eu sirvo a tua noiva? Em que? Eu ficava perguntando para o Senhor. Ninguém me ensinou, ninguém segurou na minha mão e falou assim, é assim, é assado, faz assim. Não, era eu que, desculpa a expressão, que me enfiava no meio do povo, eu que me oferecia, era culto de casais, né? Eu não podia participar, o marido preso, solteira, entre aspas, dentro da igreja, todo mundo sabia que eu tinha um marido preso, né? Um companheiro preso, e eu querendo participar de culto de casais, encontro de casais, mas eu nunca pude participar. E aí eu me oferecia para trabalhar, para me poder ver, para me ter o gostinho, né, e profetizar que um dia eu ia estar ali sentada. Eu olhava para aquilo ali e falava assim, Jesus, um dia eu vou sentar ali também, um dia eu também vou fazer parte disso. E ali eu servia com o maior amor, com o maior carinho, claro, né, e também vendo, né, como é que era o mistério ali de casais. Então eu me oferecia para servir, eu me oferecia para tirar foto, para ser a fotógrafa. Tudo que tinha na casa do Senhor me oferecia, mas até então eu não sabia qual era a minha identidade no reino. Eu não sabia ainda e não tinha certeza do que Deus tinha na minha vida, né? Há muitos anos atrás, né, nessa fase que eu estou vivendo, há 10 anos atrás, como eu falei no primeiro testemunho, eu estava num culto de ações de graça e uma irmã me chamou de pastora e eu falei assim, eu nem cristã era, eu nem tinha caminhada com Cristo. A irmã falou assim, você é pastora. E os anos se passam, mas a gente esquece da promessa, a gente esquece daquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. E aí eu continuo perguntando, Senhor, o que o Senhor tem comigo? E aí Deus me dá uma visão em sonho, né? Deus, ele, quando quer me mostrar algumas coisas no culto, no secreto, coisas que vão acontecer, seja comigo ou seja com pessoas, Deus me mostra muito em sonho, mas eu entendo que sonho não é sonho, é visão. E muitas das vezes você vai sim naqueles lugares através do sonho, você transita dentro desses ambientes, você vai, tá? Porque muitas das vezes você volta, você tem a sensação que teve lá, você sente no teu corpo, você sente que aquilo foi recente, né? Aquilo fica na sua mente, então realmente você esteve naquele ambiente, você viu, né? Você participou daquele ambiente. Então, Deus, ele me mostra muitas coisas assim, né? E aí numa fase da minha vida, eu tenho duas visões, dois sonhos. Primeiro sonho, Deus me mostra eu num lugar aonde era um presídio feminino, só que ao mesmo tempo não era um presídio, era um jardim muito verde, muito verdejante. E eu via mais de 50 mulheres numa roda dando a mão, e eu estava com elas. Elas estavam de blusa branca e calça jeans. Eu olhava para essas mulheres e eu via elas todas bonitas, maquiadas, sobrancelha feita, unha feita, cabelo feito. Elas estavam muito bonitas. E a impressão que eu tinha é que eu tinha feito isso com elas. Eu tinha embelezado elas, né? Eu tinha cuidado delas. E ao mesmo tempo, Deus, ele me levava a uma outra dimensão. E que dimensão era essa? Eu sempre sonhei, né? Sonhava, né?
que tinha alguém me perseguindo, correndo atrás de mim, mas eu nunca enfrentava, eu nunca batia de frente com quem me perseguia. Só que nessa visão, eu estou numa rua, numa estrada, e só tem a luz dos postes na rua, né? Como se fosse uma avenida, né? E eu estava à noite, e eu correndo nessa avenida, e alguém correndo muito pesado atrás de mim. Aí tem um determinado momento que eu falo assim, eu não vou mais fugir. Eu vou enfrentar. E nessa que eu me viro para enfrentar quem está correndo atrás de mim, era um homem muito grande mesmo. Era um homem negro. Ele estava com um terno negro e os olhos dele eram muito amarelo mesmo, e os dentes trincados. E ele olhava para mim e falava assim, ele parava assim, ó, frente a frente comigo, olho no olho, e ele falava assim, eu vou te matar e vou acabar com a sua vida. E eu falava assim para ele, aparta-te de mim, Satanás, porque contra a minha vida você não tem poder. E eu continuava guerreando com ele ali, né, usando o poder da palavra. E ele se materializava daquilo que eu estava vendo em algo muito horrível, né? Uma imagem de um monstro, uma coisa muito horrível. E eu continuava guerreando com ele através da palavra do Senhor, repreendendo. E aí ele se materializava numa nuvem, né? Numa fumaça, numa nuvem não, uma fumaça negra. E eu prosseguia. Pois bem, eu passo essa fase dessa visão. E quando chega na semana de eu ir levar a custódia, nessa semana eu precisava ir pessoalmente no presídio entregar a bolsa das custódias, porque era muita coisa que eu tinha que levar e estava pesado. E se fosse colocar em Sedex, ia dar um valor assim exorbitante, né? Então eu precisei ir na minha folga nessa custódia. Só que aí tinha acontecido algo por detrás que eu não estava ciente. Eu não estava sabendo a real situação. Essa pessoa, ela tinha combinado com um funcionário, né, um esquema de entrar um aparelho telefônico. E aí eles fizeram todo o procedimento. Eu coloquei as bolsas e vim embora para casa, um dia normal. Só que o funcionário, ele pegou, porque estava com ele colocou esse aparelho telefone dentro da bolsa que eu já tinha colocado para dentro. Então deu a impressão de quê? De que eu tinha colocado aquilo. Entendeu? Só que não fui eu. Foi o funcionário. E aí tinha tinha acontecido o quê? Uma denúncia de que esse funcionário era corrupto e que ele estava fazendo esses procedimentos dentro daquela penitenciária. E o que aconteceu? Eles esperaram o trabalho daquele dia encerrar e foram revistando os funcionários daquela unidade, foram revistando todas as bolsas que aquele funcionário tinha revistado. E aí ele tinha feito esse esquema com vários presos, entende? E aí quem toma a culpa? A pessoa que foi levar, entende? Como que chegaram até mim? Porque quando você entra lá, você tem que apresentar a sua carteira, né, seu documento. Eles colocam no livro, na ata, e colocam no nome, né, da pessoa que vai entrar aquela bolsa lá pra dentro. E aí passou uma semana. Aí eu fico sabendo que essa pessoa, né, que eu entreguei a bolsa, esse companheiro, que era meu na época, ele foi de castigo para uma outra unidade. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí fiquei sabendo do caso. Aí eu falei, o que vai acontecer é que eles vão entender que a culpa é minha. O que vai acontecer é que eu vou ficar 1 ano sem carteira, porque eles cortam a carteira do visitante, a pessoa fica tipo num castigo de 1 ano, sem poder visitar e sem poder fazer a carteira. Eu já sabia que eu iria ficar sem a carteira durante 1 ano, tipo um castigo, né? Só depois eu ia conseguir voltar a fazer. E se eu viesse a responder, eu iria, né, a julgamento, mas isso não dá prisão. Isso não é algo que você vai preso, né? Geralmente, ou você responde em liberdade com cesta básica, com serviço comunitário, ou fica assinando, né? Cada juiz ele vai dar, né, o seu veredito. E aí passa. Aí o que acontece? Eu vou trabalhar, vou viver minha vida normal, como eu sempre vivi.
Quando chega na segunda-feira, isso aconteceu numa segunda, e na outra segunda, na outra semana, na época, quando eu fiz a carteira para visitar essa pessoa, eu ainda morava com a minha mãe, né? Então o endereço era da minha mãe, que constava no sistema. Os policiais, eles vão no endereço da minha mãe para me procurar. Quando chega lá, eu não estou lá, né? Porque eu não moro mais lá e eu estava trabalhando nesse dia. E eles me ligam, pegam o meu telefone, né? Com meu sobrinho, com meu afilhado, perdão. E eles me ligam e falam assim: não, nós estamos aqui na casa da sua mãe, sou policial tal. A gente precisa que a senhora compareça na delegacia tal para alguns esclarecimentos de algo que aconteceu. E teria como a senhora ir hoje? Eu falei assim: olha, hoje eu não tenho como ir, porque eu trabalho, eu exerço cargo de responsabilidade, eu não tenho como abandonar aqui e ir, mas eu posso comparecer amanhã. Ele, então tá bom, 10 horas da manhã a senhora pode comparecer à delegacia tal? Eu falei assim: tá, posso sim, eu estarei lá. E nisso, eu vim para casa, né, comuniquei a um conhecido que era advogado, pedi para ir comigo, porque eu não estava sabendo a real situação do que era, né, tinha uma noção, mas não sabia a gravidade que era o problema. E chego em casa, ligo, né, combino com esse advogado, combino com duas pessoas, entre aspas, que eu achava que eram as minhas amigas, tá? E combino para ir no dia seguinte nessa delegacia. Eu vou dormir, oro, antes de dormir oro ao Senhor. No dia seguinte, me levanto, nessa época ainda morava em Nova Iguaçu, me arrumo, né? E antes de sair de casa eu oro. Eu desço meu joelho e oro ao Senhor. Quando eu me levanto, o Senhor fala comigo e fala assim: filha, você vai àquela delegacia e você será presa. Você será presa. Mas eu estarei contigo. Naquele momento, eu sinto aquela dor no meu peito, porque eu olho para minha filha está na cama dormindo. Minha filha pequena, nessa época minha filha tinha 6 anos. Eu olho para minha filha, as lágrimas descem. Naquele momento, eu tiro anel, relógio, brinco, eu tiro tudo que é meu. Eu levo apenas uma xuxinha de cabelo no meu braço e eu pego uma toalhinha que tinha o nome da minha filha e saio. Aliás, antes de sair, orei, né? E o Senhor falou. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu orei e o Senhor falou comigo, eu abri a Bíblia. Aí o Senhor falou comigo, Salmo 25. Lembra quando eu falei com vocês, no início dessa live, que o Salmo 25, ele me comissionou e me enviou a este lugar para uma missão. Foi o Salmo que sustentou a minha alma. Foi o Salmo que me deu força. Foi o Salmo onde Deus se manifestou na minha vida e naqueles para o qual o Senhor me enviou. Então eu vou ler aqui o Salmo 25, que a glória e a honra é do Senhor. Salmo 25, na minha Bíblia, está escrito assim: oração por auxílio divino. Salmo de Davi. Davi pede, né, auxílio ao Senhor. E ele tem confiança no Senhor. Aí a palavra diz assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exalte sobre mim os meus inimigos. Os meus inimigos. Confeito dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Olha só, eu não pedi? Faça-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Aleluia. E das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores e guia os humildes na justiça e ensina os mansos
né? E assim vai até o verso 22, ok? Essa foi a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida nesse dia. E aí o Senhor falou, você será presa. E ali eu falei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para correr, eu não estou aqui para me esconder. Se assim é para ser, eis-me aqui. Saí de casa, minha filha dormindo. Minha mãe falou assim, você vai aonde? Eu falei assim, eu vou sair que eu vou resolver algo. E saí. De Nova Iguaçu para Campo Grande, rodoviária de Campo Grande, quem aqui conhece. Eu estava lá esperando o 864, o ônibus 864 para mim para Bangu, né? Delegacia de Bangu. E o tempo que eu estou ali esperando o ônibus para me poder entrar, vem uma irmã panfletando, entregando o quê? A palavra do Senhor. Tá vendo que esse panfleto ele tá bem velhinho, né? Tá até rasgadinho aqui. Mas esse panfleto foi confirmação daquilo que Deus falou comigo em casa. E sabe o que está escrito aqui nesse panfleto? Salmo 25. Deus confirmou. Deus me deu em casa. E através dessa irmã que panfletou, que ela me entregou, ela me entrega Salmo 25. Eu não sei se dá para você ver, mas está aqui, ó. Tá conseguindo ver? Aqui, ó, Salmo 25. Ela me entrega esse panfleto. Eu guardo esse panfleto até hoje. Ela me entrega. Sabe o que eu faço com esse panfleto? Eu leio e eu falo, meu Deus, o Senhor está confirmando. Dobrei o panfleto, botei aqui no sutiã. Fui. Quando chego na porta da delegacia, o advogado já está lá. E ele falou assim, e essas duas pessoas que eu falei que eram minhas amigas, né? Na época, estavam também. Aí o advogado falou assim, eu vou entrar para me ver como é que tá lá dentro e qualquer coisa vem aqui fora e eu te conduzo lá dentro. Falei, tá bom. Aí fiquei ali fora. Mas eu já tô sabendo de tudo, gente, porque Deus, ele já nos avisa antes. Deus fala conosco antes. Queira você ou não, Deus sempre chega primeiro. Deus sempre te avisa o que tá para acontecer na sua vida. E eu estava ali muito tranquila. O advogado entrou e falou assim, olha, o delegado quer falar com você, Alexandra, para eles poderem ir na tua casa é porque talvez tenha um mandato de prisão para você. E eu falei assim, vamos embora lá dentro. E nós entramos. Quando eu entrei, o delegado tira da gaveta dele um mandado de prisão para mim e para umas outras pessoas lá que eu não sabia quem era. Ele até perguntou se eu conhecia, eu falei que não conhecia, realmente eu não sabia quem era. E ele falou assim, então, a partir desse momento a senhora está detida, tá? A senhora vai responder e tal. A senhora tem direito a ligar para sua família, para quem a senhora quiser ligar. Ele me deu direito a ligar para 3 pessoas. Nessa época, eu liguei para minha mãe, conversei com a minha mãe muito nervosa no telefone. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo, como iria fazer. Minha mãe já tinha uma certa idade. E minha mãe era dependente, assim, né, entre aspas, de mim. Eu que agilizava as coisas para ela, eu que ia em banco, eu que resolvia tudo para ela, que ela não sabia mexer com essas coisas, né? Aí pedi para falar com a minha filha. A minha filha, eu falei, filha, obedece a vovó. A mamãe vai precisar se exaltar por um tempo. A mamãe não vai demorar para voltar, mas cuida da vovó, obedece a vovó. E a mamãe te ama. E a minha filha, as palavras da minha filha foram essas. Mamãe, por que você está falando isso? Aí eu falei assim, só obedece a vovó. A mamãe te ama e a mamãe vai voltar logo. Naquele momento, liguei na época para o meu pastor, a pessoa que era meu pastor na época. Contei o que estava acontecendo. Pedi ajuda, pedi para ajudar a conduzir minha família, né? Orei com ele ali, liguei para uma outra colega também, pedindo para ajudar a minha mãe, a minha família. E aí naquele momento eu fiquei dentro da delegacia. Não fui maltratada, pelo contrário, me trataram muito bem. Me colocaram numa sala separada, numa sala onde eles fazem acompanhamentos, né, de investigações. Me deixou ficar com uma dessas colegas minha. A outra colega saiu com o advogado,
para ir na empresa onde eu trabalhava, para ir no fórum onde eu estagiava, para ir na faculdade, pegar documentos que comprovem, né, as informações que eu tinha passado, que eu era uma pessoa de bem, né, para tentar entrar com um habeas corpus para mim. E aí eles saem, né, e eu fico lá. Quando chegou no momento de eu ir para o sistema prisional, a ficha para mim caiu foi ali, quando eles me algemaram junto com uma outra mulher, uma mulher que tinha vindo do tráfico, né? Ela tinha sido presa com os traficantes e tinha me colocado algemada junto com ela. Olha, foi a pior fase da minha vida. Foi algo que eu não esqueço. Ter uma algema no braço. Ali, para mim, foi, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu tô passando por coisas que eu não fiz. Coisas que eu não sei por que tá acontecendo isso, mas eu confio no Senhor. E vim com aquela mulher algemada dentro do carro. E aí a gente vai fazer o corpo de delito e dali a gente vai pro presídio. E aí quando eu chego aqui no complexo penitenciário de Bangu, eu olho assim para a entrada e eu falo assim, Senhor, essa foi a minha palavra para Jesus. Eu falei, Senhor, eu já entrei aqui para evangelizar mulheres e homens e famílias de preso. Eu faço a tua obra aqui. Eu já entrei como esposa, né, como companheira de uma pessoa. E agora, Senhor, eu estou entrando como detenta. Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro. Essas foram minhas palavras, irmão. Eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro. Eu não sei o que eu vou viver lá dentro. Mas, Senhor, vai na minha frente e prepara o caminho. E a minha palavra para Jesus foi, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu venha ser a diferença dentro daquele lugar. Irmãos, eu entrei dentro daquele lugar crente. Eu não entrei dentro daquele lugar desviado, afastado, ou porque eu roubei, matei, denegri ninguém, não. Eu entrei serva, eu entrei íntegra, mas obedecendo o Senhor e entendendo que eu tinha que passar pelo aquele processo para me ser lapidada. Eu não orei, eu não pedi, eu não queria ver o que Deus tinha na minha vida. Entenda uma coisa através dessa live. Aquilo que Ele tem contigo, Ele vai te forjar. Você vai para campo de batalha. Você vai ser forjado. Você vai passar por um teste com Deus. Saiba disso. Para Deus te levantar como uma potência na terra, você vai passar pelos processos com Deus. Você precisa conhecer Deus. Você precisa ter certeza do Deus que tu serve. Não vem com balela, com história. Grandes homens e mulheres de Deus, para serem o que são hoje, passaram pelo deserto, passaram pelo vale da sombra da morte, passaram por processos que talvez nem você conseguiria passar, nem eu. Mas Ele dá a cruz certa para cada um de nós. Ele não dá nada que eu e você não possa suportar. E eu entro naquele lugar sem saber o que esperaria de mim. Porque muitas pessoas falam que presídio masculino é uma coisa, e eu te digo, de mulher é 3 vezes pior do que o de homem. Porque o de homem ainda tem respeito, hierarquia, isso, aquilo, pará, pão duro. De mulher, tudo misturado. Tudo misturado. E aí eu chego naquele lugar, 8 e pouca da noite. Quando eu chego e passo daquele portão, já começa as humilhações. As funcionárias já olham para mim e falam assim, tá olhando o quê? Olha pra parede. E fala os palavrão. Já começou os esculachos. E eu obedecendo. Cara pra parede, olhando pro chão. Agora, me dá um saco de lixo e fala assim, pega tudo que tu tem, bota dentro desse saco e veste essa roupa aqui. Aí eu tiro a blusa que eu tava de manga até aqui
uma calça jeans e uma sapatilha. Coloco dentro desse saco de lixo. E nesse momento, ela permitiu eu ficar apenas com a xuxinha, lembra que eu falei no início? De cabelo no braço e a toalhinha com o nome da minha filha. Nesse momento, ela me dá uma blusa branca suja. Pensa numa blusa branca suja, com as axilas. Gente, me perdoa, podre, sujo, amarelado, verdeado. Tava assim a blusa. Alguém já tinha usado aquela blusa. Foi essa blusa que elas me deram. Me deram uma bermuda, igual de homem, né? Assim, de sarja, pano de sarja. Uma bermuda azul marinho. Quando eu olhei o fundo da bermuda, vocês já podem imaginar, né? Sujo. Aí eu botei assim bem pra baixo, né? Igual o homem usa, né? Bem caída assim pra baixo, sem ter contato com a minha parte íntima. E me dá um tênis. É tipo como se fosse um tênis All-Star, mas não tem aquela parte do cadastro. Eu esqueci o nome desse tênis. Que aí você enfia um pé assim. Ela me dá um tênis daquele azul marinho. Quando eu coloco aquele tênis no pé, o tênis tá fedendo, molhado. Quando eu enfiei meu pé, coloquei meu pé, fazia assim, ó, nhaque, nhaque, nhaque. Pensa na roupa suja. Pensa na roupa, meu Deus, foi o que eu tive que vestir. Aí passa pela revista, né, com a funcionária. E aí já tinha servido a comida, a janta. Aí eu recebi uma quentinha da funcionária para me poder comer. Quando eu chego na cela, porque primeiro você fica na triagem, para depois você ir para o convívio com as outras presas. E na triagem você fica 5 dias, 1 semana. E depois você é remanejada para as outras celas, né? Para ir para o convívio com as outras mulheres. E quando eu chego na cela, escuro, né? Quando eu olho, tem mais de 9 mulheres lá dentro. E as mulheres olham pra mim assim, você vê assim uma mulher, uma com cara disso, cara daquilo, esquisita. E eu olhei assim e falei, Jesus, vai na minha frente. E aí nisso, no meio delas, vem uma que já parecia, já tem uma idade, né? Tipo quase uns 50 anos, 50 e poucos anos. Creio que era a mais velha da cela naquela época. E aí a funcionária abre a cela e manda eu entrar. Quando eu entro, a pergunta dela pra mim foi essa. A presa, né? A mais velha que tava na cela. Tinha mais ou menos umas 9 mulheres. E ela fala assim pra mim, irmã, você ora? Olha a pergunta. Aí eu falei assim, entrou uma mulher de oração aqui. E ali começou o meu ministério. Ali começou o meu ministério. Espírito Santo de Deus. As mulheres me procuravam. Dentro daquela cela com 9 mulheres, eu comecei a cuidar das 9 mulheres. Muitas não sabiam escrever, eu escrevia para elas. Carta para a família. Ajudava a conversar com os funcionários, porque elas não sabiam falar nem se expressar direito. Ali eu fiquei 52 dias com a roupa do corpo. Sabe como é que eu fazia? Eu lavava a minha roupa, a única calcinha que eu tinha, um único sutiã. Lavava depois do confere, 5 horas da tarde. Aí eu me envolvia com um lençol, um pedaço de lençol, né? Porque eles fizeram eu assinar, dizendo que eu recebi um lençol novo branco, um cobertor novo, né? Roupa nova, que não foi nada. Foi um pedaço de pano branco assim que eu recebi, um pedaço de lençol, um cobertor todo furado, roupa toda suja, foi o que eu recebi. Aí eu recebi uma pasta de dente, uma escova, uns absorventes cortados no meio e um sabonete. Foi o que eu recebi. E aí, eu fiquei 52 dias com a roupa do corpo. Eu lavava minha roupa. Eu dormia nua com um pedacinho de pano para me poder ter uma roupa seca, limpa no dia seguinte. E muitas das vezes a roupa nem seca tava. Eu tinha que vestir ela do jeito que tava, molhada. Meu cabelo, tá vendo? Meu cabelo é longo. Meu cabelo ainda era maior nessa época. Eu penteava meu cabelo com os dedos e fazia uma trança.
Eu fazia uma trança assim, botava pra cá assim a trança, fazia uma trança pra manter meu cabelo, né? Manter meu cabelo para que ele não ficasse embaraçado e para que eu não pegasse piolho. Eu aprendi a dar valor a um pente de cabelo, minha irmã. Eu aprendi a dar valor a um pedaço de sabonete. Eu aprendi a dar valor a mínimas coisas que às vezes você tem de montão na sua casa, mas eu aprendi a dar valor. E aí eu fui ficando ali, cuidando daquelas mulheres. A minha cama era no segundo, né? Era beliche de concreto. Eu dormia perto da grade. A grade era assim. Quando chovia, a chuva caía na minha cama. Eu tinha que pegar o meu colchão e deitar no chão, pegando toda a friagem do corredor. E um calor insuportável. Pensa no calor. As paredes eram de chapa com concreto. O único movimento de vento que poderia ter era essa grade que ficava no alto. E aí, Deus começa a me usar. Tudo que eu sonhava, ou era para mim, ou era para as meninas que estavam comigo. Aí eu comecei a sair. Advogado vinha, eu era chamada para fazer exame, era chamada para fazer ficha. E aí, todos os dias, praticamente, eu saía, quando era solicitada. E eu encontrava uma menina no corredor. Ela estava com os seios com muito leite, porque ela tinha sido presa, amamentando. Ela não cometeu crime. Sabe qual foi o crime? O irmão dela escondeu droga dentro da casa dela sem ela saber. E a polícia, quando veio atrás dele, não encontrou ele na casa, mas encontrou a droga. Ela foi presa por causa do irmão. E ela com um bebê recém-nascido em casa, como é que faz? O bebê não podia ir pra lá, não deixaram. E ela com o peito cheio de leite tinha que fazer todo dia o quê? Tirar o leite com a bombinha. Aí eu encontrava sempre ela no corredor. E ela conversava comigo, eu ajudava ela, conversando com ela. E ela falava assim, poxa, você é tão legal. Tomara que você vá para nossa cela lá em cima, nossa cela é tranquila. Aí ela foi me falando como é que era a cadeia. Que lá eram 4 andares, né? A triagem, aí vinha galeria B, galeria C e galeria D. Triagem, como eu falei, é quem chega. Galeria B era, pensa, misturado, cracuda, misturado aquele todo tipo, que esse tipo de gente. Galeria C era mais ou menos. Galeria D era as mulheres que são presas, que são internacional, né? Que são de outros países. E iam pra galeria D. E ela era da C. E ela falava assim, poxa, tomara que você vá pra minha cela. Lá é tranquilo, lá as meninas são tranquilas, lá é uma benção e tal. E eu falei assim, né? Mas aí não é a gente que escolhe, é eles que nos levam, né? E tá. Quando chegou no dia de subir, chamaram e distribuíram as meninas, eu subi. Quando eu subi, eu vou para que cela? Para a cela dela. Olha aí, é coincidência? Não. Jesus que marca encontro. Quando eu chego na cela dela, uma tá indo de liberdade. Aí eu vou, fico na cama dela, era uma cama de cima. Nessa época, eu já tinha recebido por um amigo, né? Que mandou entregar para mim nessa época lá uma toalha, R$100, sabonete absorvente, uma Bíblia pequena do Novo Testamento, né? E um chinelo. E aí eu subo. Quando eu entro na cela, tem uma peruana. A mulher, pensa numa mulher muito bonita, né? De aparência, de corpo, ela parecia uma modelo. Ela não falava a minha língua. Ela entendia alguma coisa do português. Quando eu entro, ela olha pra mim assustada. Parecia que ela tava vendo um fantasma. O que eu quero dizer pra você? Ela tinha sonhado comigo sem me conhecer. Quando ela me viu, ela tomou um susto, que ela pensou que era um fantasma. Eu entrei naquela cela. E aí, todos os dias, eu li aquela Bíblia do Novo Testamento. Eu li aquele panfleto, né, que eu tinha recebido. E no momento que eu tô na cama, deitada,
ela fala assim comigo, Alexandra, do jeito dela, né? Me empresta. Ela tinha me pedido a Bíbliazinha para ler. No momento que ela abre a Bíblia para ler, eu tô lendo esse panfletinho na minha cama. Aí ela abre a Bíblia justamente aonde? Salmo 25. Aí ela me pergunta para me explicar a ela sobre Salmo 25. Aí eu falei assim, não é coincidência. Já entendi, Senhor, a palavra não é só para mim. É para mim alcançar pessoas aqui. Aí comecei a explicar o Salmo 25 para ela. Aí nisso que eu tô explicando a Bíblia para ela, as outras meninas sentam também e ficam me ouvindo. E aí uma delas fala assim para mim, você fala diferente? Você é diferente? Como pode você estar dentro desse lugar e você ser desse jeito? E eu falava assim para ela, é o Espírito Santo, é o Senhor que está na minha vida. Independente de onde eu esteja, maior é aquele que está comigo. E eu pregava para aquelas garotas. E aí Deus começou a me usar para peruana. E eu não sei qual foi o assunto que entrou. Eu entrei no perdão. E aí ela começou a se abrir comigo e contar a história dela. Que lá no Peru ela se envolveu com traficantes, com coisas, né? E ela não poderia mais voltar para o país dela. Então ela estava no Brasil escondida e aqui ela roubava para poder ter dinheiro para mandar para a família dela no Peru. Ela disse que tem 5 filhos e os 5 filhos estão com a mãe dela. E ela falava para mim que ela precisava perdoar. E aí Deus me conduziu a ajudar ela a fazer o caminho de volta, a liberar perdão para alguém. E sabe quem ela teve que perdoar? O padrasto dela. O padrasto dela abusou da filha dela de 5 anos. Vocês já imaginam o que aconteceu, né? E ela precisava liberar perdão para esse homem. E ali eu ajudei ela, através do Espírito Santo, a liberar perdão para esse homem. E quando ela liberou perdão, não passou uma semana, chegou o alvará de soltura dela. Olha como é poderoso a liberação de um perdão. O que um perdão faz na sua vida? E ela saiu e eu continuei. Aí sabe o que aconteceu nessa cela? Essa cela simbolizava a igreja. Eu ali já era pastor, mas eu não era pastor ainda. Mas eu já exercia, eu já vivia o pastoreado sem ainda perceber, entende? Toda a cadeia começou a me procurar. Imagina, 4.000 mulheres, as 4.000 mulheres te procurando, te escrevendo, vindo atrás de você, banho de sol, vinha atrás de mim. E eu falava, pastora, eu falei, mas eu não sou pastora, não, a senhora é pastora sim. E aí começou a vir mulheres para aquela cela que eu tava. Sabe quais eram as mulheres que entravam por aquela cela que Jesus trazia? Missionária afastada da casa do Senhor, levita afastado da casa do Senhor, diaconisa afastada da casa do Senhor. Eram esses tipos de público, de pessoas que Jesus trazia para aquela cela para tratamento. E quem era o antídoto? Deus usava eu, o vaso aqui, a ferramenta, para cuidar dessas mulheres que estavam arrebentadas, amarguradas, entristecidas. Deus me usava para elas. Eu estava lá, mas não parecia que eu estava lá. Sabe o momento onde eu chorava, que eu sentia tristeza, saudade da minha casa? Na hora que eu ia me deitar para dormir. Que eu botava a minha cabeça no travesseiro, eu lembrava da minha filha, eu começava a chorar. Era esse momento que eu orava, buscava ao Senhor, eu me separava lá dentro, eu passava meu dia todo lendo a palavra e escrevendo, cuidando de vidas, cuidando de mulheres, orava mulheres, de madrugada uma irmã, chorando de dor, 4 dentes cariados, a mulher gritava, rolava no chão de dor. O Senhor falou assim, levanta e ministra cura sobre ela. E eu achei que era loucura da minha cabeça. Lembra quando eu falei no começo? Que eu perguntei para Jesus qual era a minha chamada?
Deus começou a fazer comigo na prática e eu comecei a ver a manifestação e a glória dele. Aí eu fui lá e falei assim, irmã, você permite eu orar por você? E ela falou assim, pode sim. Coloquei a mão sobre a cabeça dela, orei, repreendi a dor e liberei a cura. Na hora aquela mulher cessou a dor dela. Cessou a dor de dente. Ela falou assim, não está doendo mais. Eu ainda olhei para ela e falei assim, sério? Não tá mesmo doendo? Tá brincando? Ela falou assim, sério. E todo mundo que estava ali estava de testemunha vendo. E Deus foi me usando. Eu sonhava, contava para as meninas, acontecia com elas. Chega um determinado dia, tinha uma irmã lá, que ela começa a se relacionar com uma menina dentro da cela. Lá elas me respeitavam, lá elas me chamavam ou de pastora ou de mãe, né? O que eu falava assim, elas respeitavam. Então eu organizava a cela, botava o dia, cada uma cuidava da cela, trazia organização. Ensinei aquelas mulheres a orar, porque elas não sabiam. Ensinei a elas jejuarem. Todo dia, às 6 horas da noite, a gente fazia culto. Eu levava elas ao propósito de fazer culto. A gente cantava muitos louvores, oração. Comecei a fazer um caderno de oração. A cadeia toda me escrevia. Gente, eu tenho as cartas até hoje. Até hoje eu tenho essas cartas. A cadeia toda me escrevia. As meninas que trabalhavam na cadeia chegavam assim e falaram assim, a pastora é dessa cela aqui? Nessa época eu estava com o cabelo louro, né? Aí elas falaram assim, a pastora Lourinha. Aí ela é aqui. Elas jogavam as cartas assim, porque os funcionários não podiam ver. E quando eu vi, era muita carta. Eu pegava tudo, ia pra minha cama, eu ia lendo, ia escrevendo. Ali era o quê? Gabinete. Compartilhando suas dores. Pedindo orientação, pedindo oração. E eu ajudava aquelas meninas. Banho de sol, eu não gostava de descer pro banho de sol. O banho de sol é uma quadra onde as mulheres ficavam soltas na quadra, pegando um sol, aí conversavam, mas jogavam queimado, você ficava 2 horas ali. Eu não gostava de descer pro banho de sol, por quê? Eu via cada coisa, irmã, que não dava. Mulher pegando mulher, aquelas coisas, né? E eu falei assim, não vou não. Mas eu ia quando Deus mandava eu ir. Deus falava assim, hoje você vai descer, porque você vai orar fulana de tal. Aí eu falava assim, o quê? Aquela mulher... Só que não era uma mulher. Você olhando para ela, é uma mulher. Só que é igualzinha a um homem. Igualzinha a um homem. E o Senhor falou assim, você vai orar ela. Aí eu falei assim, Jesus, como é que eu vou? Ela não vai aceitar a oração. E o Senhor falou assim, vai ministrar cura sobre ela. E eu fui, cheguei, chamei. E ela falou assim, não, eu aceito sim. E aí eu orei. Depois eu fiquei sabendo, porque eu não sabia. Ela estava... com tuberculose, olha só, e Deus fazendo, irmão, e Deus manifestando a glória dele, eu vendo as coisas acontecerem. E aí foi, né? Teve uma menina que aí, como eu falei, começou a se relacionar com outra mulher dentro da cela, e eu falava assim para elas, olha só, quer fazer alguma coisa? Faz de madrugada, bota um pano aí para ninguém ver. Porque eu não participo dessas coisas. Então, por favor, tenha respeito comigo e com as meninas que estão aqui. Então, elas respeitavam. Aí eu comecei a observar que uma das meninas estava com marcas no corpo de agressão. E eu fui chamei ela. Eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Aí chamei a outra. Ah, não sei o que. Eu falei assim, olha só, eu não quero mais isso, não faz mais isso. E aí elas ficaram de bico e se separaram. Aí numa madrugada não, ia dar meia-noite. Tava meio sem luz na nossa cela. Lembra do sonho que eu contei no começo? Ele aconteceu. Aí uma das meninas fala assim, a diaconisa afastada, chega pra mim e fala assim, pastora, ora pela fulana. Aí eu falei assim, eu vou orar nada não, ela tá namorando outra mulher, tá toda errada, toda coisa, vai querer saber de oração? Eu mesma não quis. Aí a irmã insistiu, falou, pastora, ora ela porque é necessário. Aí eu falei, tá bom. Aí eu chamei ela, falei, fulana, vem cá que eu quero te orar. Aí ela ficou meio assim. Aí ela tava só de calcinha, com os seios de fora. Eu falei assim, bota uma blusa, por favor. Ah, sou mulher igual a você. Eu falei, não, mas eu não sou obrigada a ficar olhando pros seus seios. Bota uma blusa. Aí ela foi e se enrolou no lençol. Quando ela veio pra me orar,
Quando eu botei a mão sobre ela, ela manifestou. E aí, se você acredita ou não, eu tô contando aquilo que eu vivi e que eu vi, tá? Experiência. Não tô contando história de carochinha aqui, não. Ela de pequenininha, ela cresceu. Lembra da visão que eu tive no sonho? Do homem negro com os olhos amarelão? Então, incorporou nela. E aí ela trincava os dentes com aqueles olhos bem amarelo. Falava assim pra mim: eu vou te matar e vou acabar com a tua vida. E eu falei assim, botei o dedo bem na cara, que não era ela, né? Falei assim: aparta-te de mim, Satanás, que contra a minha vida você não tem poder. E comecei a repreender e orar. Aí veio com as garras pra tentar me pegar. E as meninas tudo com medo. E eu falei assim: não fica com medo. Estende a mão pra cá, intercede. Não fica com medo, Deus vai me conduzir. E ali eu comecei a repreender e a orar, falava: bota a mão pra trás, aí botava. Eu falei: agora ajoelha, ajoelhou. Aí comecei a ministrar nela e Deus foi me levando em visão daquilo que ela tinha feito, coisas que ela tinha se misturado, pacto que ela fez no espiritismo, as coisas que ela tinha feito, coisa que ela tinha comido. E aí Deus foi me levando e eu fui ministrando nela. Enquanto eu ministrava, eu lembro que eu fui liberando assim: vomita tudo que você comeu. E ela fazia uma força, ela ficou assim, né, abaixada de joelho, e eu ministrando, botando a mão na barriga dela e ministrando, falando, e eu falava assim: coloca tudo pra fora. Ela fazia uma força surreal. Você via que era muita coisa. Aquilo era no campo espiritual, gente. E ela começou a vomitar. Uma baba branca, Era muita baba, gente. Era uma coisa horrível. E ela segurava no meu braço e falava assim: Alexandra, eu não vou conseguir. Eu falei assim: você vai. Você já começou, você vai conseguir. Aí ela ia, fez força. Aí depois ela desmaiou. E voltou de novo. E desmaiou e voltou de novo. E depois, quando voltou, ele tentou me enganar. Mas eu vi que ele estava ainda nela. E ali eu repreendi. E ela voltou a si. E eu falei assim: vai tomar um banho e vai se deitar. E ela foi. No dia seguinte, tô eu cantando corinho com as meninas, né? Louvor. Lembra que eu falei que eu ficava cantando louvor? E aí ela começou a passar mal, ânsia de vômito de novo. Eu só falei assim da onde que eu tava: ainda tem resto. O que ainda tem no teu estômago, agora, na autoridade que é no nome de Jesus, coloca pra fora. Ela saiu correndo da cama e botou o restante pra fora. Ali começou um processo de libertação com essa irmã. Aí me entra uma outra irmã. Lembra que eu falei pra vocês que a cela era a igreja, né? E Deus tinha me colocado ali como pastora? Sem ser pastora ainda, por isso que eu falo. Antes de você ser legitimada, antes do óleo cair sobre a sua cabeça, você vai viver a tua chamada primeiro. O serviço, ele vem primeiro. Você primeiro precisa ser proclamado. Tem que ver a proclamação. O que é a proclamação? As pessoas precisam reconhecer. As pessoas precisam falar quem você é. Reconhecer a autoridade, reconhecer a unção, reconhecer. Porque o céu já te reconheceu, mas as pessoas precisam reconhecer. Para depois vir o óleo e a legitimação daquilo que você é e daquilo que Deus te separou. E aí, Deus me traz mais uma. Aí me entra uma irmã, ela é de Itaboraí. Pensa numa mulher triste, pensa numa mulher que não conversava, pensa numa mulher que era hiper, super fechada. Tinha momentos que a gente sentava para orar, para cantar, para contar testemunho, histórias. Ela nunca tinha nada para contar. A gente falava assim: fulana, você não tem uma história, você não tem nada? E olha, diaconisa da casa do Senhor. Ela falava assim: irmãos, eu não tenho nada para contar. A minha história, a minha vida é só tristeza. Eu não tenho nem prazer de contar. Eu não tenho nada para contar. Eu prefiro ficar aqui no meu canto, só ouvindo vocês. E a história dessa mulher eu já contei algumas vezes no quarto de guerra, ou aqui, às vezes, numa live, ou em alguns lugares que eu já fui, né? Claro, não expondo quem é a pessoa, mas ela estava presa, acusada de matar o ex-marido. Pensa numa coisa aqui. Ela já,
né, esse marido, esse ex-marido dela já tinha morrido há 8 anos atrás. E ela estava sendo acusada, após 8 anos, de ter cometido o assassinato do seu ex-marido. E hoje, na vida dela normal, hoje, diaconisa da casa do Senhor, ela e o marido dela, diáconos. Pensa naquele casal que é braço direito do pastor. Pensa naquele casal que faz a obra com excelência. Pensa naquele pastor que... Pastor não, aqueles irmãos que soma na obra. É esse casal. E essa irmã é conhecida na sua congregação, exercendo uma responsabilidade ao lado do pastor, ajudando o pastor. Ela é presa e ela não sabia quem tinha denunciado ela. E ela entra lá assim. Até então ela falava para as irmãs que era inocente. Olha só, diaconisa mentindo. É o que eu sempre falo. Deus nos perdoa, sim, mas a consequência vem. Caminhos de volta a gente tem que fazer. Reparar altares a gente tem que reparar. Consertar coisas que nós fizemos no passado com pessoas, precisamos reparar. Porque fica, as acusações no mundo espiritual, as jurisdições. O diabo, o inimigo, ele está sempre apresentando diante do tribunal de Deus o que você fez no passado. Ela tem pendência ainda. Olha, ela fez isso aqui, entendeu? Tá bom. E ela nunca se abria. Aí ela se abriu apenas para uma irmã lá. Aí essa irmã começou a conversar com ela e falar assim: conversa com a Alexandra. Se abre com a Alexandra. A Alexandra é uma mulher de Deus, ela vai te ajudar, ela vai te conduzir. Conversa com ela. A menina ficou 1 mês conversando com ela. Aí teve um dia que ela me chamou na cela e falou assim: pastora, posso conversar com a senhora? A senhora poderia separar um tempo hoje para me ouvir? Eu falei assim: claro. Aí ela falou assim, ela nunca descia pro banho de sol. Nesse dia ela desceu, porque ela precisava conversar comigo no particular. E ela falou assim: hoje eu vou descer pro banho de sol para conversar com a senhora. A senhora me concede? Eu falei assim: claro, descemos pro banho de sol. As meninas vinham, queriam conversar comigo. Eu falei assim: olha, ficam aí que eu preciso atender essa irmã. E eu me sentei com ela numa pedra que tinha na quadra, e ela começou a contar para mim. Ela falou assim: pastora, há 8 anos atrás eu vivia com o pai dos meus filhos. Eu vivi muitos anos com ele. Ele é pai dos meus 3 filhos. E ela começou a me contar o que ela vivia com aquele homem e o que conduziu a ela a cometer o tal assassinato. Ela contou que ela vivia num relacionamento abusivo, aonde esse homem agredia ela, aonde esse homem traía ela, esse homem roubava ela. Ela trabalhava em casa de família, ele ia com ela, ficava na porta da casa da família que ela trabalhava até a hora dela sair. E ele vinha com ela. Ele era um psicopata, esse homem. E teve um dia que ela largava 5 horas dessa casa de família. Teve um dia que ela largou às 6. E ele já veio espancando ela na rua, dizendo que ela estava com um homem, que ela estava traindo ele. E arrastou ela para um matagal ali próximo de onde ela estava, e iria matar ela. Disse que daquele dia ela não ia passar, que ele ia matar ela. E aí ela conseguiu correr, né? E foi atrás do filho dela, o caçula, e contar o que estava acontecendo com ela. Mas para mim chegar nisso aí, ela também me compartilhou coisas íntimas de anos. Gente, isso aqui não foi de um dia não, isso foi de anos, né? Mais de 15 anos vivendo com esse homem. Ela me contou, o que eu vou falar aqui é algo muito pesado, né? É muito pesado. E isso acontece, tá? Ela falou que todas as vezes que ele queria ter o ato sexual com ela, ele colocava um ferro para esquentar. E todas as vezes que ele ia ter relação com ela, não tinha preliminar, não tinha carinho, não tinha nada disso. Ele começava o ato sexual pela parte de trás, tá? Tô falando de uma forma para que vocês venham entender, porque o Instagram, ele pode, né, derrubar a live, tá bom? Então ele começava o ato pela parte de trás, ok? Estupro, né? Depois que ele se satisfazia, e aí ele ia para a parte da frente. Quando ele acabava o ato sexual, ele queimava ela com ferro.
todo o corpo dela, a parte do tronco, essa parte aqui, até aqui, né, no começo das pernas, né, era queimado, frente e costa. Os seios dela era toda assim, ó. A pele dela era toda marcada de ferro, toda queimada. Seios, costa, bumbum, barriga, partes íntimas, as laterais aqui como é que é o nome? Das nádegas, né? Tudo queimado. Então, assim, parte de braço, perna e rosto, ele não queimava. Por quê? Roupa tem como tampar, né? Então ele fazia isso com ela e ela me mostrou o corpo dela. Gente, doeu a minha alma. Como eu chorava ver o corpo daquela mulher daquele jeito. Quantas marcas e feridas aquela mulher carregava na alma dela. Ferida. Como ela sofria, aquela mulher, gente, deu lembrar agora. Como ela sofria. E ela começou a se abrir comigo, coisa que ela nunca contou pra ninguém. E ali ela falou assim, pastor, ele tentou me matar. Cheguei em casa pro meu filho mais novo, contei o que aconteceu e falei, filho, não aguento mais. Eu preciso dar um basta nessa situação hoje. Você me ajuda a matar o seu pai? E eles pegaram uma foice. Quando ele chegou em casa, ela matou ele, junto com o filho, e enterrou o corpo daquele homem. E se passou 8 anos, irmãos. Ninguém viu, ninguém soube, mas o nosso Deus, que tudo sabe, tudo vê, estava lá. Hoje, ela estava casada, diaconisa da casa do Senhor, serva servindo, mas tinha um passado que precisava ser consertado. E naquele momento que ela se abre comigo, ela fala assim, pastora, eu tô vendo com os meus olhos algo negro sair de dentro de mim. E ali eu fiz uma oração com ela, reconciliei ela com Cristo. E quando eu comecei também, no começo, a conversar com ela, o Senhor falou assim comigo, não fala nada, só ouve ela. Só ouve. Eu só ouvia. No final que eu falei. E aí eu ministrei sobre ela, nós nos abraçamos. Aquela mulher mudou. Aquela mulher foi perdoada. Ela consertou o caminho dela. E aí sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o fórum chama ela e ela vai. Só que eu tinha tido um sonho de manhã e eu contei antes dela ir pro fórum. Eu via um hall de elevador. O chão era de porcelanato lindo. Eu via 3 portas de madeira muito bonita. Cada porta tinha um número. 1, 2, 3. Daqui a pouco, quando eu olhava para essas portas, elas não eram portas, elas eram elevadores. E eu parava na frente do elevador número 1 e eu ficava olhando para aquela seta. O elevador estava indicando que estava para cima, né? Para o alto. Eu tinha que esperar o elevador descer. E nisso parava um homem do meu lado, todo de branco. Era um senhor tipo de 70 anos, muito branco, mas pensa num senhor de idade muito bonito, com os olhos azuis, era muito bonito. Era um anjo. Era um anjo que parou do meu lado e ele falava assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falava assim, eu tô esperando o elevador, mas ele tá demorando muito. Aí ele falava assim, é dia de sábado, ele demora, mas ele vai vir. Espera porque ele vai vir. E quando eu olhava pro lado, eu não via mais ele. Eu acordei contando isso pras meninas. Como eu falei pra vocês no começo, tudo que eu sonhava eu contava. Que às vezes era pra mim ou às vezes era pra elas. E aí de manhã chama ela. Logo após que eu conto o sonho, ela vai pro fórum. Quando ela chega no fórum, entenda isso aqui. Ali, quando ela conversou comigo, eu estava representando Deus. Ela confessou o pecado. Ela confessou o que ela fez. Ela externou, ela colocou pra fora aquilo que ela escondia. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Confessa, expõe, fala, declara. A gente só alcança perdão dessa forma. Pecado tem nome, tem endereço. E ali ela foi. Quando ela chega no fórum, que
que ela entra, ela não sabia quem tinha acusado ela, quem tinha feito a denúncia. Quem ela olha lá? A juíza, a mãe dela, o filho dela mais velho. E ela olha, ela não acredita que a própria mãe dela abriu esse inquérito, essa acusação. E ali a juíza pergunta para o filho mais velho: você estava no dia do crime, você assistiu o crime, como é que foi o crime? E ele falou assim: não, eu não estava lá. Eu fiquei sabendo através da minha avó que me contou. Aí a juíza olha e fala assim: você não estava lá? Como é que você veio como testemunha de acusação? Aí chega para a mãe dela, a senhora, e fala assim: como é que foi o crime? A senhora estava lá, a senhora assistiu, como é que foi? E ela começou a falar assim: não, eu não estava não, é porque eu fiquei sabendo uma conversa. Aí a juíza se exalta e fala assim: ué, vocês marcaram uma audiência, me trouxeram para cá para resolver caso de família, briguinha de família. Aí olha para ele e fala assim: dá alvará de soltura para essa mulher e encerra o caso aqui. Você tá entendendo? Ela não precisou abrir a boca diante do juiz, da juíza, no fórum. Sabe por causa de quê? Ela já tinha abrido a boca pro Senhor. Ali eu representava o Senhor. Quando ela me chamou para poder falar o que ela tinha feito, confessar o que ela tinha feito, ali eu estava representando o Senhor. Houve um reconciliamento com Deus. Houve um perdão liberado. Houve um altar quebrado. Ela não precisou abrir a boca lá. E ela foi absolvida e ela saiu em liberdade. Aí ela pôde viver a vida dela. Eu até fui na igreja dela dar testemunho na época. E aí eu resolvendo questões de mulheres lá dentro. Você tá entendendo? Deus trazia várias mulheres para mim, gabinete, cuidar, tratar, orar. Eu cuidando daquelas mulheres. Eu fui para fórum 2 vezes. Andei dentro daquele carro da Soia, aquele carro preto, junto com homens. Deus me usando para aqueles homens. Eu me lembro que numa certa vez eu fui, a mulher ela fica no meio e nas laterais ficam os homens separados. O que separa a gente é só uma chapa. Aí fica só uma brechinha assim de uma grade, que aí você só consegue ver o rosto da pessoa. Os homens tudo um por cima do outro, uma coisa horrível, tudo misturado, brigando, xingando, aquela coisa toda, e eu só com uma menina. Aí tem um dos homens que entra, era já um coroa, quase 60 anos, 50 e poucos anos, e ele puxa assunto comigo. E tenta, tipo, me cantar, né? Aí a menina que tá comigo, a menina fala assim: respeita ela porque ela é pastora. Aí dentro daquele carro foi o silêncio. Fum! Acabou o xingamento, acabou o fala-fala, todo mundo ficou em silêncio. Vai ficar gravado assim. Vai ficar gravado aqui e depois vai pro YouTube, tá bom? E aí, aquele homem começa a falar assim pra mim: a senhora é pastora? Aí eu falei assim, eu não falei nada, né? Fiquei quieta. Aí ele falou assim: eu sou o dono do Amarelinho, uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. E eu falei assim pra ele, com aquela autoridade: você é dono de quê? De que você é dono mesmo? Tu não é dono nem da tua vida. Eu comecei a evangelizar ele. Deus me usou dentro de uma autoridade que ele começou a chorar. E ele falou assim: é Deus com a senhora. Eu era um jovem. Ele começou a contar. Ele começou a contar que ele era um jovem na igreja. Ele era líder do ministério de louvor. E um dia ele quis dar uma voltinha. Ele quis ir lá no tráfico. Um dia ele quis se envolver. E ele foi enlaçado numa situação. E hoje ele estava lá dentro. Olha quantos anos ele estava preso lá dentro. Deus me usou para ir. Quando eu cheguei no fórum, os presos tudo gritando naquele carro: vai com Deus, pastora, Deus é com a senhora vai embora de liberdade. Quando eu chego dentro do fórum, dentro da carceragem do fórum, eu começo a evangelizar os presos que estão lá dentro aguardando audiência, homem e mulher. Deus começa a me usar para eles.
Aí eles sobem para a audiência. Quando desce, eles voltam felizes, rindo, chorando. E o que está acontecendo? Eles foi por causa da oração da senhora. Eu fui absolvido. Eu tô indo de liberdade. Era para me ter sido condenado 30 anos. Eu só fui condenado 5. Foi por causa da senhora. Eu falei, por causa de mim não. Foi por causa de Deus. E ali Deus foi usando. Deus me usava para funcionário. Os funcionários do presídio não me chamava de presa, de detenta. Me chamava pelo meu nome. Quando eu vejo a história de José, eu vivi o que José, né? Bem parecido com o que José viveu. Eu estava naquele lugar, mas não parecia que estava lá. Tudo aquilo que eu colocava a mão dava fruto, prosperava, abençoava outros. As pessoas me respeitavam por onde eu passava. Funcionário respeitava. Eu era como uma representante para aquelas meninas. E aí, tinha também às quarta-feiras, culto. Esse era o prazer que eu tinha para descer. Às quarta-feiras, uma igreja batista ia lá fazer culto pra gente. 2 horas de culto. Esse eu tinha prazer de descer. Eu descia com a minha Bíbliazinha do Novo Testamento. Só que eu queria uma Bíblia completa, porque aquela do Novo Testamento só tem o Novo Testamento, não tem o Antigo Testamento. Eu queria uma Bíblia completa. Eu tinha pedido para minha mãe levar uma para mim, mas eles não tinham deixado entrar. E aí nesse dia não ia ter culto, mas aí acabou que teve, o pastor chegou atrasado. Aí falaram, vai ter culto, quem vai sair? Aí eu fui, não deu tempo de eu pegar minha Bíblia. E eu sentava sempre lá na frente. O pastor me pegava, eu pregava para as meninas, eu orava, eu ajudava o pastor no culto. Aí chegou um momento que eu entrei, aí o pastor olhou para mim e falou assim, irmã, você tá sem Bíblia hoje? Eu tinha orado, pedido a Deus uma Bíblia. E aí ele falou, eu falei assim, não pastor, não deu tempo de eu... Deixa eu ver se ela tá aqui. Não deu tempo de eu trazer a minha Bíblia. Aí ele falou assim, não tem problema não. A minha Bíblia hoje que tá aqui, ela é sua. Aquela aqui, ó. Ela tá velhinha, né? Mas foi a Bíblia que eu orei e pedi a Deus. E o pastor me deu a Bíblia dele. E aí eu comecei a o quê? A ter o acesso a toda a Bíblia. E continuei evangelizando, orando, trabalhando para Jesus. Eu fui vendo que aonde eu tocava as pessoas eram curadas. Eu fui ver que Deus me usava dentro da libertação, me dando visão. Eu entrando em coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Deus foi aprimorando o que Ele tinha comigo. E a gente vai sendo tratado, lapidado. Porque até então a minha oração era qual? Jesus, o que o Senhor tem comigo? Qual é a minha chamada? Qual é o ministério que o Senhor tem comigo? E Deus foi fazendo lá dentro. Eu fiquei 4 meses e 11 dias. A minha mãe, ela ia me visitar a cada 15 dias. Eu pedia para minha mãe não ir toda semana, porque eu não iria suportar. Eu fiquei 4 meses e 11 dias sem ver minha filha. Falei para minha mãe não levar ela, porque eu não iria suportar ver minha filha, né? E me despedir na hora de ir embora. Minha mãe sempre vinha, deixava dinheiro comigo, então eu conseguia me manter com aquele dinheiro que ela deixava, né? Eu comprava um biscoito, comprava as coisas. Lembra que eu contei para vocês que as mulheres, eu tinha tido uma visão das mulheres bonita? Então, lá eu coloria o cabelo delas, eu fazia a sobrancelha delas, eu fazia a unha delas, eu aprendi a cutilar a unha com cortador de unha. Se você quiser acreditar, cortador de unha, fazer pé e mão. E fundinha, tá? Tirando cutícula. Fazia a unha delas e em troca elas me pagavam. Aí como é que eu me mantia assim também. Aí eu falava assim, ó, sobrancelha, R$5. Ou ela me dava o dinheiro, ou eu mandava ela comprar, por exemplo, um biscoito pra mim, um creme de cabelo, algo que eu precisava. Aí mandava entregar lá pra mim a cantina. Era assim que funcionava. Então aconteceu aquilo que Deus mostrou. E Deus ia me fazendo. Lembra que eu falei? As mulheres que chegavam naquela cela eram diaconisas, missionárias, levitas,
Pessoas que abandonaram Cristo para servir ao mundo. Uma levita que tinha lá, pensa numa menina adoradora. Pensa numa menina que a voz dela era um timbre muito alto. Todo mundo ouvia, ela louvava fácil. O louvor era uma coisa tão linda quando ela louvava que você não resistia, você chorava. Aí sabe o que ela faz? Ela sai da igreja, Satanás enlaça ela, sabe no quê? Num convite para cantar na Furacão 2000. Para ela ser MC. Tu acha que Deus permitiu? Não permitiu. Os dons é dele. O talento é dele. Aí ela tá o quê? Trabalhando num negócio de cachorro quente, de estudo para uma pessoa. Aí naquele dia ela não vai para casa, ela dorme na casa de uma colega. Cuidado com as colegas, tá bom? Que você não sabe quem é. Ela dorme na casa de uma colega. Aí a família dessa colega dela tinha envolvimento com tráfico. A casa tava cheia de droga escondida. Aí sabe o que acontece? Todo mundo, vai embora na madrugada, ela fica sozinha dormindo na casa, a polícia invade. Quem vai presa? Ela. Passa por todos os processos, cai lá dentro da cadeia. Aí Deus traz esse tipo de mulher para me cuidar. Entendeu? Para ensinar a orar, a se arrepender, a fazer caminho de volta. E era assim, era uma escola. E todo dia eu ficava lá no meu cantinho, orando, escrevendo, lendo a palavra. Eu me separava. Eu só saía com propósito, com direção de Deus para executar ou fazer alguma coisa para Ele. Era usada por Deus. E quando chega perto da minha audiência, o Senhor falou assim para mim: tu irás embora. Tu irás embora. Tu não vai amanhã, tu vai na sexta. Eu dividia tudo que tinha meu com as meninas. Quem tava sem calcinha, quem tava sem creme, eu comprava para elas também. O que tinha para mim eu botava para elas também. Eu era uma mãe para aquelas mulheres. Se tiver uma delas aí na live, elas podem escrever aí. E nesse panfleto, tá vendo? Eu anotei o número de todas elas que eu cuidei lá dentro. Para me procurar elas ou elas me procurarem quando saísse. E eu falava: quando vocês saírem, me liga, porque eu moro pertinho. Eu ajudo vocês. E passei pelos processos. E eu lá dentro, eu não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Como é que a minha filha estava, como minha mãe estava, mas Deus me revelava e me mostrava tudo. Tudo que estava acontecendo com a minha filha, a forma que minha filha estava, nervosa, com saudade de mim, querendo me ver. Quando minha mãe chegava na visita, que minha mãe falava, eu começava a chorar. Porque eu falava assim: Jesus, tu é fiel. Tu me mostrou tudo isso que minha mãe está falando. Tudo isso que minha mãe está falando aqui, o Senhor me mostrou. Então eu não ficava enganada de nada não, irmão. Deus me mostrava tudo o que estava acontecendo. Quando chegou no dia da minha audiência, tinha duas funcionárias que eram muito boazinha, né? Elas eram um amor de pessoa. E elas chegaram de manhã perguntando quem ia para a escola, quem ia isso, quem ia aquilo. Aí chegaram para mim, falaram: oi, Alexandra, tudo bem? Vai para a escola hoje? Eu falei: não, mas hoje vai chegar... perdão, eu não contei. Deixa eu voltar. E aí teve minha audiência. Quando chegou na minha audiência, eu falei assim para as meninas: eu vou para audiência. Aí eu dividi tudo que era meu. Eu só fiquei com a minha roupa do corpo e mais uma peça para me tomar banho, para me ir embora. Tudo que era meu eu dividi igualmente para todo mundo na cela. Fui para audiência. Teve a minha audiência. Quando a juíza me perguntou, né? Pensa na audiência lotada. Muito estagiário, muito policial, muita gente. Aí estava sentado o promotor, a juíza. A juíza começou a perguntar sobre mim. Como é seu nome? Você trabalha? Eu falei: trabalho. Você estuda? Eu falei assim: estudo. Estou no 5º período
do curso de Direito. Quando eu falei isso, os estagiários de Direito tudo parou, olhou para mim. O promotor que estava no telefone, no zap, que nem pra minha cara tinha olhado, parou, olhou para mim, todo mundo olhou. Aí a juíza falou assim, eu falei assim, eu faço estágio também em Bangu, na 4ª Vara, com a doutora fulana de tal. Aí ela falou assim, você é nomeada? Eu falei assim, sim. E eu falei, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida íntegra e tal. E ali a juíza falou assim, pode tirar ela. E eu saí. Quando eu fui, aí eu não tive resposta se tinha sido absolvida, se tinha sido condenada, só mandou eu me retirar. E aí eu volto pra cela, pra carceragem, e os presos, e aí, pastora, como é que foi e tal? Aí eu falei assim, tô aguardando, mas eu já sabia, porque Deus falou que eu ia embora. Aí daqui a pouco vem o meu advogado e fala assim, Alexandra, a juíza te liberou, você pode ir embora. Você não foi nem condenada, nem absolvida. Ela só mandou você assinar, todo dia 10 você comparecer ao fórum. Eu falei, tá bom. E eu falei, ele falou assim, o que você quer que eu fale para sua família que tá lá fora? Eu falei assim, olha, fala para minha mãe ir embora para casa, fala para ela que ela não precisa ir amanhã para a porta do presídio me esperar, porque eu tenho dinheiro ainda, R$50, dá para mim ir embora para casa, manda ela me aguardar em casa. E vim embora, né? Quando eu chego no presídio, 1h da manhã, como eu falei, as funcionárias já me conheciam e falaram, e aí, Alexandra, como é que foi? Eu falei assim, eu vou embora. E elas ficaram felizes, né? Quando eu cheguei na cela, as meninas acordaram. E aí, mãe? Elas me chamavam de mãe, outras me chamavam de pastora. E aí eu falei assim, eu vou embora. E elas começaram a chorar. E lá a gente tinha algo assim, quando alguém fosse embora de liberdade, a gente escolhia um louvor. E quando essa pessoa fosse embora, a gente cantava esse louvor, né? Aí eu sabia que eu não ia embora no dia seguinte. A minha audiência foi na 4ª, eu sabia que eu ia embora na 6ª, porque o Senhor já tinha falado comigo. Quando chegou na 6ª pela manhã, essas 2 funcionárias chegam, que eu falei, né, que era boazinha. E aí, Alexandra, vai sair pra escola? Eu falei, não vou sair hoje não. Mas hoje vai chegar um alvará de soltura na mão de vocês, com o nome Alexandra, e falei meu nome todo. Esse alvará de soltura é meu. Hoje o meu tempo aqui acabou. A obra que o Senhor me confiou hoje acaba aqui, mas eu vou voltar para evangelizar esse lugar. Aí elas riram e falaram assim, vai embora. Eu falei assim, vou. E o alvará de soltura que vai chegar é meu. E aí, isso foi 7h da manhã, né? Aí eu fui, fiquei com as meninas e tal. Quando deu 3h da tarde, tinha acabado de chegar a comida, né? Eu não comia a comida de lá não, né? Mas nesse dia era feijoada. Eu tava comendo só as carnes, né, da feijoada. E elas 2 pararam na porta da cela e falaram assim pra mim, as funcionárias. Alexandra, a gente vai ter que esperar você acabar de comer ou você vai vir embora agora. Ali as meninas começaram a chorar. Mãe, mãe, mãe. E elas falaram assim, fala baixo, senão a cadeia vai ouvir. Minha irmã, pra quê? A cadeia toda começou a gritar meu nome. A cadeia toda batendo palma e aquela coisa. E eu me despedi das meninas. Elas começaram a cantar o louvor naquela época. E eu vim andando pelo aquele corredor profetizando. Eu vim botando a mão em todos os cadeados, declarando que aquelas mulheres iriam sair. Deus tinha me usado para algumas lá dentro, falando que o tempo que elas iam ficar e quando elas iam sair, né? E isso aconteceu, porque quando elas saíram de liberdade, elas falaram, você falou que eu ia embora dia 7 de janeiro, eu tô na rua, me ligou, eu tô na rua, não tô acreditando, eu saí hoje, 7 de janeiro. Eu falei, irmã, a glória é do Senhor. E eu saí. E quando eu saí, saiu eu e mais uma menina, e eu vim andando, eu falei, meu Deus. E eu vim andando, né, até chegar ali do lado de fora. A primeira pessoa que eu vejo, né, era uma pessoa que trabalhava lá dentro, né? Ele trabalhava na parte da comida, né? Ele que levava o café da manhã, o almoço, a janta. Ele trabalhava para uma empresa que prestava serviço lá para dentro. A primeira pessoa que eu vejo quando eu saio de liberdade é o homem ao qual eu me casei hoje, que é o meu esposo. Naquele tempo nós éramos apenas conhecidos, né? Eram pessoas que nos conhecíamos.
Na época eu tinha o meu companheiro, ele tinha a família dele. Ele foi a primeira pessoa que eu vi quando eu saí de Liberdade. Nós não nos falamos, até porque ali dentro não poderia se falar. E eu fui embora. Quando cheguei na minha casa, que eu passei do portão, que eu vi a minha filha tinha crescido. Ela estava maior. Eu me emociono porque foi algo que eu vivi na minha vida, né? Eu olho minha filha tá grande, tá gordinha. E foi uma alegria tão grande. Eu, após 4 meses e 11 dias, rever minha filha novamente. E eu continuei minha vida trabalhando, estudando. E continuei fazendo a minha parte. Quando eu tinha esquecido desse processo, meu advogado me ligou e falou assim: Alexandra, você já deu uma olhada lá no processo? E eu falei assim: não dei uma olhada não. Aí ele falou assim: entra lá e dá uma olhada. Aí eu falei: tá bom. Quando eu dei uma olhada, lá estava escrito assim: absolvida. O mesmo Deus que me colocou lá dentro é o mesmo Deus que me tirou. Você pode puxar o meu nome, você pode fazer o que você quiser, que não consta nada lá. Ali eu aprendi com o Senhor, minha irmã. Ali eu aprendi com o Senhor quem eu sou hoje. Então, quando eu falo para você que eu sei quem eu sou no mundo espiritual, quando eu falo que eu sei o que Deus tem comigo, eu falo debaixo de uma autoridade, porque eu precisei viver ela. Eu precisei ser lapidada, eu precisei ser tratada. Os meus dons, eles foram forjados, eles foram testados. Porque para você usar, até para você usar os dons que Deus te deu, você precisa confiar e acreditar neles. Sabe? Muitas vidas passaram. Eu tenho contato com essas meninas até hoje. Sabe? Grandes coisas o Senhor fez. Então ali eu saí com uma identidade, sabendo quem eu sou. Então ninguém tira isso de mim, irmão. As pessoas podem não gostar de mim. Outros podem olhar, não gosto dela, falar mal, não acreditar, julgar, mas eu não tô nem aí. Eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me levantou, eu sei qual é a obra que Ele tem na minha vida, o que Ele confiou. Então eu sou grata, eu faço com amor, eu faço com carinho, eu tenho prazer de servir a Ele, independente se as pessoas vão querer ou me aceitar ou não. Eu não preciso ser aceita por pessoas, eu preciso ser aceita por aquele que me amou. E Ele me ama. Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu tô chorando porque eu vivo esse amor de Deus na minha vida. Eu vivo essa alegria do Senhor na minha vida. Eu vejo o Senhor em todos os momentos da minha vida. Cada momento da minha vida eu vejo. O que eu faço para Deus é muito pouco. Muito pouco para aquilo que Ele faz na minha vida. E ali eu ainda fiquei com o pai da minha filha, ainda há um tempo, mais ou menos uns 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco. E passei a ser perseguida por uma mulher, onde a mulher criava perfis falsos com meu nome, me perseguia, denegria a minha imagem nas internet. Eu trocava de número de WhatsApp, a mulher conseguia meu número de novo. E era uma perturbação durante 1 ano. E eu orando ao Senhor, nosso relacionamento já não estava mais como antes, né? E eu orando ao Senhor, você acha que eu desejava mal para essa pessoa que me perseguia? Não. Eu entrava no quarto. Se hoje eu estou numa liderança de uma live de quarto de guerra, eu tenho propriedade para poder falar autoridade. Eu entrava para o meu quarto de guerra e eu chorava, apresentava essa pessoa que eu não sabia quem era. Eu falava assim: Jesus, liberta essa pessoa, essa mulher. Liberta ela. Por que ela está fazendo isso, Senhor? Alcança a vida dessa mulher. Coloca um homem na vida dela. E começava a orar apresentando essa pessoa. E foi 1 ano, irmão. 1 ano sendo perseguida. E um belo dia, eu tinha mandado fazer uma aliança, né? Ele tinha feito questão de eu fazer uma aliança. Eu tinha mandado fazer uma aliança. E eu só vi ele com essa aliança uma vez. Aí eu cheguei para visitá-lo e ele sem aliança. As 3 vezes mentiu para mim. E eu falei assim: fala logo a verdade, o que aconteceu.
Ele falou que tinha perdido. Aí a gente fica encucada, né? Porque as 3 vezes a fala foi uma versão diferente. E aquilo me encucou. Eu fiquei com o pé atrás. E isso se passa 1 ano e 1 ano eu sendo perseguida por uma mulher. E um belo dia, eu estava na consagração na época, na igreja que eu servia. Era meio-dia. Pensa num sol de meio-dia. Nossa, pensa naquele sol de meio-dia de rachar. Eu dirigindo, vindo para casa, o Senhor fala assim comigo: minha filha, sobe a colina. Sobe ao monte porque eu preciso falar com você. E eu ainda falei assim: Senhor, é meio-dia. Aonde eu fico naquele monte, numa pedra, deve estar pegando fogo. E o Senhor falou comigo: é necessário você subir. E eu subi. Ali orei, falei com o papai, desci. Naquele mesmo dia, 6 horas da noite, a mulher entra em contato comigo. Só que todas as vezes que ela entrava em contato comigo, eu não respondia, eu não falava nada. O que eu fazia? Eu bloqueava. Todas as vezes eu fazia isso. Eu bloqueava. No Facebook eu denunciava, né? Avisava as pessoas, mas ela criava outro perfil. Todo dia era isso. Usava minha foto, nome da minha mãe, nome da minha filha. Era uma coisa horrível. E eu salvava tudo, porque eu já estava prestes a ir à delegacia da parte, né? Porque foi 1 ano isso. E naquele dia, 6 horas da noite, ela entra em contato e fala assim: por favor, não me bloqueia. Só que antes dela entrar em contato comigo, Deus me dá uma revelação. Lembra que eu falei para você que Deus mostra? Deus me mostra ele me traindo com uma mulher. Me mostra ele de costa com a mulher, se beijando. E aí eu acordo assim, eu falo: meu Deus, ele tá me traindo. E eu chego pra ele e falo: você tá me traindo? Ele fala assim: tô nada. Não sei, eu falei assim: tá, porque Deus me mostrou e você sabe que Deus me mostra. E eu falei: se você estiver traindo, você pode ter certeza que a gente vai acabar o nosso relacionamento, porque com essa já é a 7ª traição e pra mim não dá mais. Você pode estar preso, você pode estar vivendo o que você estiver vivendo, mas eu vou viver a minha vida. E aí passou, aí foi esse dia que chegou, a mulher entrou em contato comigo e ela falou: por favor, não me bloqueia. Eu só preciso conversar com você e tirar umas dúvidas com você. E ali o Espírito Santo falou assim comigo: conversa com ela, dá atenção a ela. Aí sim eu dei atenção, porque o Senhor falou para me dar. E aí ela começou a perguntar se eu ainda estava com a pessoa, se eu ainda vivia com ele. Eu falava assim: até então, sim. Ah, porque ele diz que não tem mais nada com você, que você é apenas mãe da filha dele, que vocês são amigos, que não tem mais nada. Eu falei: como assim? Até então que eu entenda, eu ainda sou a pessoa que está com ele. Não, ele disse para mim que não está mais com você. Você não acredita que eu estou com ele? Eu falei assim: não. Aí ela falou assim: você lembra no carnaval, data tal, que você depositou R$1.000, R$300, R$500 numa conta do Itaú? Aí eu falei assim: lembro. Aí ela falou assim: pois bem, foi para mim. Quer dizer, tirava o dinheiro de mim para poder dar para amante. Dinheiro suado. Dinheiro que era meu. Nessa época eu tinha sido indenizada, eu tinha saído da empresa onde eu trabalhei quase 10 anos. Tirava meu dinheiro para sustentar a amante. Aí ela falou assim: você ainda você não acredita ainda que eu tô com ele? Eu falei assim: não. Aí ela começou a citar o nome de algumas pessoas que eu achava que era minha amiga. Entendeu? Ela começou a falar coisas de 10 anos atrás, coisas que só eu e ele sabia. O problema é que homem conta tudo pra amante e acha que a mulher nunca vai saber. Aí ela começou a contar coisas que era da nossa vida de 10 anos atrás. E ela falou assim: ainda não tá acreditando que eu tô com ele? Eu falei assim: não. Aí ela falou assim: cadê a aliança que ele disse que perdeu há 1 ano atrás? Aí eu falei assim: ué, como assim você sabe da aliança? Aí ela falou assim: porque ela tá comigo. Ele não disse pra você que perdeu? Ele me deu como prova de amor, para demonstrar que não está mais com você e que me ama. Minha filha, ali pra mim foi o basta. Ali pra mim acabou. Por quê? Eu comprei essa aliança com muito custo. Eu paguei aos poucos. Tinha um valor emocional.
Fui eu que mandei fazer, o seu que estava escrito na aliança. Ela ainda falou assim, quer que eu te mostre? Quer que eu te fale o que está escrito na aliança? Ela tirou uma foto, ela filmou a aliança e me mandou pelo WhatsApp. Ali pra mim acabou aquele relacionamento de 17 anos. Ali eu juntei tudo que tinha dele na minha casa, que ainda tinha, né? E fui à casa da família dele. Aí a mulher falou assim pra mim, ele tá te ligando aí, né? Tá querendo falar com você. A mãe dele, a família, todo mundo conhece, já sabe. Vieram até aqui no hospital onde eu trabalho. Eu falei assim, o quê? A família toda tá sabendo. E eu sofrendo 1 ano, passando por esse processo. Tá bom. Chego na casa da família dele. Ainda sou recebida com zombaria. A família fala assim, ué, veio de uma alicuia? Aí eu falei, não, vim trazer os trapos que ainda sobrava do teu filho na minha casa. E larguei tudo lá. E falei assim, a partir de hoje, eu sou uma mulher livre. A partir de hoje, eu vou viver a minha vida. A partir de hoje, vai ver eu e minha filha. O meu único relacionamento que eu tenho com ele é por causa da minha filha. Só que para me chegar nesse dia, irmãos, para me poder descobrir o que tinha acontecido, para Deus me revelar o que estava escondido no oculto e no secreto, quando eu falei para vocês que eu orava sempre por essa mulher, né? Chega um dia do nosso sofrimento, que dos processos que a gente passa, que eu acho que aquele é o dia, né? Chega um dia que a gente chega no nosso limite. Sabe naquele dia que você chega no teu limite? Naquele dia que você não aguenta mais, ou você chuta o balde, ou você pega o balde, mas você tem que fazer alguma coisa? Você tem que dar um basta numa situação? Então, nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu não aguentava mais as traições, eu não aguentava mais ser agredida, eu não aguentava mais a situação que eu vivi. Cara, eu fui presa por causa desse homem. Eu fui para dentro de um cárcere por causa dele. Claro, Deus permitiu porque ele também tinha uma obra na minha vida? Sim, mas eu fui por causa dele. Eu não fui porque eu matei, roubei, fiz nada disso não. Eu tinha a minha vida. A minha vida foi mexida também na época por causa disso. Fui por causa dele. De coisas que ele aprontou e ele fez e me botou lá. Nessa situação. Chegou um dia que eu entrei no meu quarto me rasgando, irmã. Eu não tinha palavras para falar com Deus. Sabe aquele dia que tu sente aquela faca no teu peito, parece que tu vai morrer. Teu peito dói, parece que atravessa, sai lá nas tuas costas, é uma dor horrível. Só quem já sentiu ela sabe do que eu tô falando. Eu entrei no meu quarto chorando, ficou uma poça de lágrimas no meu quarto. Eu falei assim mesmo com essas palavras para Deus, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu não oro mais por fulano de tal. Senhor, são 17 anos orando por essa pessoa. São 17 anos pagando um preço. É 17 anos colocando o nome dele na mesa de oração, levando roupa, levando foto. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, a partir de hoje eu entrego ele nas tuas mãos. E falei o nome dele, gritei o nome dele no meu quarto. Falei, Senhor, hoje eu entrego fulano nas suas mãos, porque eu sei que da mão do diabo o Senhor tira, mas da tua mão ninguém sai, Senhor. Horrenda coisa é cair na tua mão. Senhor, eu te entrego hoje ele nas tuas mãos. Faz aquilo que lhe apraz. Faz aquilo que é da tua vontade. E comecei a liberar para Deus aquilo que ele tinha para minha vida. E comecei a falar assim para Deus, Senhor, hoje eu libero, Senhor. Eu permito, Senhor, que o Senhor entre. Entra na minha vida e tira todo o sentimento que eu tenho por ele. Tudo aquilo que eu ainda senti por ele, o Senhor tem permissão para arrancar com raiz e tudo. Tira sentimento, tira lembrança, tira tudo. Se for da tua vontade, Senhor, tira. Se é pedra de tropeço na minha vida, tira. Se não acrescenta na minha vida, tira. Se atrapalha a minha chamada contigo, tira. Eu dou permissão, Senhor, para o Senhor tirar. Entenda a oração? E aí eu comecei a declarar para o Senhor aquilo que eu queria para a minha vida. Comecei a falar assim para Deus, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o teu reino.
Eu quero viver aquilo que está escrito pelas tuas mãos. Eu quero viver aquilo que o Senhor separou para mim. Alexandra, eu quero viver. Eu quero viver os teus planos. E comecei a declarar para o Senhor o tipo de homem que eu queria na minha vida. Eu comecei a falar: Jesus, eu quero um homem que me respeite. Eu quero um homem, Senhor, que ande lado a lado comigo na tua obra. Um homem que me entenda e não me atrapalhe naquilo que eu faço para o Senhor. Um homem que seja meu amigo, meu companheiro. Um homem que me respeite do jeito que eu sou. Se eu tô magrinha, gordinha, não importa, mas que me ame do jeito que eu sou. Me respeite. Um homem que seja um pai para minha filha. E comecei a dar o nome e qualidade do homem que eu queria para minha vida. Acredite, minha irmã. Houve 2 orações na minha casa. 2 cafés espirituais. Deus usou uma irmã quase 1 hora em profecia. E falou assim: eu ouvi a tua oração. 1 hora de profecia. Sou eu, Senhor, que entro e no prazo de 1 mês farei um reboliço na tua vida. E aí foi aí que Jesus entrou. Foi aí que Jesus escreveu a minha história. Ele virou o meu cativeiro. Ele mudou a minha trajetória. Eu aprendi na oração. Eu orei 17 anos por alguém pedindo algo. Jesus liberta, cura, transforma. Mas a única oração que Jesus ouviu foi essa. A única. Quando eu falei assim, ó, faz conforme a tua vontade. Quando eu liberei para ele fazer, ele ouviu a minha oração. Foi aí que Jesus se apresentou. O que eu aprendo com isso? Deixo para você. A nossa oração tem que ser em conformidade com a vontade do Pai. Porque se não for a vontade do Pai, o Pai não realiza. E aí quando eu permiti para ele arrancar, tirar, ele fez. Aí foi quando eu descobri a traição, me separei e falei: vou viver a minha vida. Acha que foi fácil? Não. Sofri ameaça, sofri muita coisa, mas continuei confiando no Senhor. Continuei vivendo a minha vida, trabalhando, fazendo a obra na igreja, fazendo evangelismo, fazendo aquilo que eu fazia na época. E aí Jesus me deu um homem de verdade na minha vida. Mas a parte do meu casamento, do testemunho do meu casamento, eu vou contar numa 3ª live, porque é um testemunho também grande. Você que quer casar, você que está esperando no Senhor, você que Deus falou assim, ó, tem um varão para você e ele tá vindo, ele tá separado. Te convido à próxima live você assistir, que eu vou te contar o testemunho do meu casamento hoje, o que Jesus fez na minha vida. A história que Jesus fez na minha vida de casamento. Lembra da oração? Deus ouviu essa oração. Deus ouviu essa oração e eu sou muito grata ao Senhor. Esse homem existe. Ele vive comigo hoje, é meu esposo, meu pastor, meu sacerdote. Mas eu vou contar na próxima live. A gente tem um encontro aqui e eu vou contar a 3ª parte do meu testemunho. Gente, meu testemunho é muito grande. Eu tenho mais de 30 testemunhos com Deus. É muitas experiências que eu tenho com Deus. Porque eu sou melhor? Não, eu acredito, eu creio. Eu me submeto. Mas ao longo do percurso, eu vou vindo aqui para contar para vocês um pedacinho da minha vida. Tá bom? Então, nessa tarde, eu quero louvar e engrandecer o nome dele, que é digno de toda a honra e de todo louvor. Porque esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que faz, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. É o Deus que escreve uma nova história na minha e na sua. Basta a gente querer e aceitar e acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Foi bastante tempo de live, né? Eu tentei falar tudo, né? Na próxima a gente vai falar sobre o casamento, né? O que eu vivi, o que eu vivo. E vocês vão ver que Deus faz, Deus fala, Deus confirma, Deus dá sinais.
Então espera, você está esperando no Senhor? Espera, vai valer a pena. Vale a pena. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Amém? Eu encerro essa live aqui, agradecendo, louvando o nome dele que é digno. E muito obrigado por você que esteve aqui até esse momento e que vai assistir depois, posteriormente. Amém? Shalom, shalom. Sejam edificados e abençoados nessa tarde. Tchau.